Oi, gente. Como vocês devem saber, o Sérgio Moro foi absolvido da cassação no TSE, não é? Mas o interessante disso é que o Roberto Bertoldo, que acompanhou de perto o julgamento, analisa que a decisão criará um efeito positivo para outro senador bolsonarista, ou seja, pode ter sido um acordão, um acordo de permitir esses casos de abuso de poder econômico e de pré-campanha. Porque o Moro estava sendo potencialmente caçado, poderia ter sido caçado, principalmente por pré-campanha inadequada. Por quê? Porque ele era candidato à presidência, gastou uma quantidade de dinheiro enorme na pré-campanha como candidato à presidência, depois se tornou candidato ao Senado e não declarou aqueles gastos como pré-candidato como gastos de campanha. E aí teve outros gastos, não é? E aí os gastos de pré-campanha poderiam ter sido classificados como irregulares e, obviamente, beneficiaram o Sérgio Moro em se eleger como senador. Mas o Supremo desconsiderou isso, segundo alguns especialistas, porque a lei é ambígua o suficiente. Não define o que seria um gasto significativo de pré-campanha, então a ambiguidade da lei deu margem para o Moro ser poupado, não é? E isso foi o que o especialista consultado pela revista Fórum disse. Agora, segundo o Robertolo, né, tudo isso faria parte de um acordo político costurado pela corte para proteger não só o ex-juiz, bem como outro senador bolsonarista alvo de uma ação que poderia custar seu mandato. Análise é do advogado Roberto Bertoldo, que acompanhou de perto o julgamento, há anos denuncia os abusos de Moro, enquanto o juiz tem uma relação estreita com políticos e trânsito em Brasília. A cassação de Sérgio Moro, desde que as ações que o acusavam de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e Caixa 2 nas eleições de 2022 foram apresentadas, vinha sendo dada como certa por juristas e especialistas em direito penal. Para esses, havia provas robustas de que o senador incorreu em irregularidades e que, por isso, perderia seu mandato. Na minha avaliação, não sou advogado, mas na minha avaliação, as provas, especialmente do uso indevido de dinheiro no pré-campanha, eram meio que inegáveis. Mas aí eles se basearam nessas questões subjetivas para absolver. A decisão foi no sentido contrário e, para Roberto Bertoldo, trata-se de uma deliberação política que visa beneficiar ainda outro senador, o bolsonarista Jorge Steiff, do PL, alvo de processo na Corte Eleitoral por suposto abuso de poder econômico na campanha de 2022, mesma acusação que pesava contra Moro. E aí entra uma questão. Se o Steiff, esse Jorge Steiff, for absolvido, usando os mesmos critérios, vai fortalecer de que eles não queriam condenar o Moro e absolver o Safe. Então, o acordão seria para absolver os dois, não é? Enfim, essa é a opinião do Roberto Bertoldo. Não sei. O que eu sei é que Moro, as evidências de que ele teve abuso de poder político foram apresentadas, a poder econômico, né? Todo aquele dinheiro da pré-campanha, aquilo dali tinha que ter sido declarado, né? E tinha que ter contado como o dinheiro da campanha dele, porque ajudou o nome dele a entrar mais em evidência. E ele usou muito mais dinheiro do que era permitido. Estourou completamente o teto, né? Esses políticos da direita que defendem tanto o teto de gastos de campanha foi completamente estourado pelo Sérgio Moro, né? Mas isso foi desconsiderado pelo TSE. De fato, conforme antecipado por mim, a fala aqui é do Bertoldo, a vitória de Moro acabou acontecendo, não causando surpresa para quem acompanhava o julgamento de perto. A senha de que algo estava diferente estava acontecendo surgiu quando a própria defesa de Moro, por estratégia, permitiu que o recurso subisse do TRE para o TSE com maior velocidade, num movimento tecnicamente inusual e até contrariando e até contraindicado para aquele momento e aquela situação processual. Ou seja, o Bertoldo está usando como evidência o fato da defesa ter deixado o processo subir rapidamente para o TSE. É como se a defesa soubesse, é isso que ele está sugerindo. É isso que ele está sugerindo. É como se a defesa soubesse que
ele seria absolvido. E por isso facilitou que isso chegasse logo ao TSE. É uma suposição do Bertoldo, a gente não tem elementos para afirmar, né? Como no pacote do acordão que envolvia a proteção para Moro, contemplava-se também o socorro para o senador Jorge Seife. Resta agora esperar pela vitória do representante de Santa Catarina. Aguardemos então os próximos dias para ver se a conversa sobre o acordão se completa, prossegue o advogado. E nisso eu concordo com ele. Ou seja, se a decisão do Seife for bem parecida e o procedimento, vai fortalecer a tese de que teve o tal do acordão, não é? Claro que os juízes podem dizer que, na verdade, o que eles estão mostrando é coerência do ponto de vista jurídico, né? Enfim. A reação de Moro eu vou dispensar, porque é lógico que ele comemorou e não quero dar asas à sua comemoração, né? Enfim. Sobre os detalhes do julgamento, né? O Tribunal Superior Eleitoral decidiu na noite de terça-feira não cassar o mandato do Sérgio Moro, acusado desde a eleição de 2022 dos crimes de abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação no período de pré-campanha. O julgamento terminou com uma decisão unânime de 7 votos a 0. Os ministros entenderam que o ex-juiz todo-poderoso da Lava Jato não cometeu os delitos eleitorais dos quais era acusado em duas ações distintas, impetradas pelo PL e pelo PT. No início de abril, o Tribunal Regional do Paraná, onde Moro tem fortíssima influência, já havia rejeitado o pedido por 5 votos a 2. E é interessante que no Paraná, isso aqui é muito interessante, não foi unânime. Tiveram 2 votos pela condenação no Paraná. No Paraná. E já no TSE foi unânime. Muito curioso isso, né? Num julgamento em que o relator da ação se comportou como se fosse um advogado de defesa do réu, algo muito incomum para situações do tipo. Isso é verdade, o tal do Luciano Carrasco, né? Não foi Carrasco nada, foi amigo, né? Foi aliado do Moro, né? Desculpe a piadinha. Na sessão dessa noite, o vice-procurador-geral, na noite que aconteceu o julgamento, né? Afirmou que o exame, não sei o quê, permite aferir com segurança que houve um gasto na pré-campanha dos investigados em percentual levemente abaixo de 10% do teto de gastos para o cargo de senador e tal, o que sinalizou um parecer a favor. Mas ele não está contando os gastos na pré-campanha como candidato à presidência, que é isso que faz o teto estourar, né? Enfim. O relator leu o seu longo voto e tal e coisa, considerou que não ficaram caracterizadas ilicitudes, enfim. E aí eles simplesmente disseram que faltou provas e tal. Enfim. O advogado Renato Galupo, especialista em direito eleitoral, explicou que a situação envolvendo Moro era grave, mas um conjunto de subjetivismos, aliado à falta abundante de provas contundentes, resultou numa absolvição do senador, algo que era esperado. Embora a ação tratasse de condutas que são inegavelmente graves, não podemos desconsiderar 2 aspectos que favoreceram a defesa. O primeiro é o limbo jurídico acerca da decisão dos gastos de pré-campanha. Apesar do TSE já ter cassado, ou seja, ter um precedente, cassado o mandato de uma senadora em razão de gastos de pré-campanha, Selma Arruda, do Mato Grosso, o certo é que a lei não estabeleceu limites para despesas anteriores ao período eleitoral. Há uma definição genérica de preservação da igualdade de oportunidades entre os pré-candidatos. Obviamente que essa preservação de igualdade de oportunidades não foi respeitada. Isso é evidente. Né? Isso é evidente. O Moro teve uma vantagem indevida. Né? O problema é que a lei não estabeleceu que seriam gastos módicos, aí entra a dimensão subjetiva, havendo um amplo espaço para subjetivismos. Outro ponto é que pareceu haver uma certa insuficiência de provas das alegações de abuso de poder econômico, pois não restou cabamente demonstrado os gastos de pré-campanha realmente. Isso aqui é um absurdo. Realmente foram decisivos para impulsionar a campanha do senador. Gente, se foi decisivo ou não foi decisivo, deu a ele uma vantagem irregular. Deu a ele uma vantagem irregular. E, se foi irregular, o mandato dele deveria ter sido cassado porque ele teve uma vantagem irregular. Não cabe ao tribunal arbitrar se foi ou não foi decisivo. Isso, na minha opinião, enfim, é um absurdo. Até eu achava lá atrás que as provas de poder econômico e tal não eram tão contundentes. O que eu entendia que era bastante contundente era que os gastos de pré-campanha
quando ele não declara a campanha presidencial, e óbvio que campanha presidencial tem muito mais dinheiro do que campanha de um senador, e se você junta os gastos da campanha do Senado com a pré-campanha presidencial, isso explode o teto, isso deu a ele uma vantagem irregular. Lamentavelmente, nesse caso, o TSE não teve a firmeza necessária, né? Que, paradoxalmente, 2 juízes em Santa Catarina, porque foi 5-2, né? 2 lá tiveram, o que é no mínimo curioso. Deixo para vocês avaliarem nos comentários o que, é que vocês pensam sobre isso. Eu acho que é lamentável uma decisão como essa. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.